Muito boa noite, estamos de regresso com o Em Debate com os deputados indicados pelos partidos com assento parlamentar. Para hoje propomos um olhar ao acordo assinado entre Portugal e Cabo Verde na área da formação profissional. Portugal vai investir cerca de 4 milhões de euros em centros de excelência em Cabo Verde para a formação profissional nos próximos 2 anos. Queremos saber dos partidos com assento parlamentar que impacto esperam que esse investimento venha a ter na formação profissional em Cabo Verde, um setor muito importante para a camada jovem do país, com a possibilidade também de incrementar a mobilidade laboral com Portugal. Também olhamos para os números do INE sobre as estimativas da pobreza em Cabo Verde no terceiro trimestre de 2023, com os resultados a revelarem que a pobreza global aumentou no terceiro trimestre, enquanto que a pobreza extrema manteve uma tendência decrescente em Cabo Verde. A Ilha Brava está na cauda, com a maior taxa de pobreza, quase metade da sua população, 49,1%, no terceiro trimestre, enquanto a Boa Vista apresenta dados interessantes para a análise da taxa de pobreza extrema mais alta no primeiro trimestre, de 27,9%, baixou no terceiro trimestre de forma radical para 0,9%. Portanto, a pobreza extrema quase que desaparece naquela ilha em que em quase 9 meses, conforme os dados do INE. São hoje os nossos convidados, o deputado António Monteiro, em representação da UCIT, hoje aqui conosco em estúdio, a quem cumprimentamos e agradecemos uma vez mais por estar connosco. O deputado Euclides Silva, em representação do grupo parlamentar do MPD, a quem também agradecemos por ter vindo ao Em Debate, e também a deputada Carla Carvalho, em representação do grupo parlamentar do PICV, a quem também cumprimentamos e agradecemos por ter vindo ao Em Debate. Para já, comecemos por falar da cooperação entre Cabo Verde e Portugal. Cabo Verde e Portugal que, como já aqui disse, acabam de assinar um acordo para a consolidação de centros de excelência no arquipélago para a formação profissional, com o objetivo de desenvolver competências e qualificações para cerca de 2.000 jovens nas áreas estratégicas do futuro, como digital, social, transição energética, construção civil, metalomecânica e turismo. Vai ser, portanto, um investimento de Portugal nos próximos 2 anos, no valor de 4 milhões de euros, para atribuir competências aos jovens nos centros de formação profissional já existentes, mas também com a possibilidade da criação de novos centros. O documento foi rubricado pela Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal, Ana Mendes Godinho, e pelo Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças e do Fomento Empresarial, Olavo Correia, e é um dos 3 objetivos de um memorando sobre a mobilidade laboral que os 2 países assinaram há 1 ano. A governante portuguesa fala na assinatura de um acordo histórico e o vice-primeiro-ministro considerou-o um salto qualitativo, melhor dizendo, importante para os jovens cabo-verdianos, um mar de oportunidades que se vai abrir. Mas o Expresso das Ilhas lembrou na sua peça noticiosa que este acordo acontece numa altura de grande procura de vistos e trabalho por parte de cabo-verdianos para Portugal e também da multiplicação de ações de recrutamento de empresas portuguesas no arquipélago, na sequência da ratificação do acordo de mobilidade na CPLP e da alteração da lei de vistos em Portugal. Aliás, a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal, Ana Mendes Godinho, disse que a preocupação foi sempre realizar um trabalho conjunto e próximo com Cabo Verde, considerando por isso crítica esta aposta na formação profissional neste país para que a mobilidade seja feita da melhor forma possível. E hoje começamos precisamente com o deputado do MPD, Euclides Silva. Sr. Deputado, os governantes falaram então num acordo histórico e que dá um salto qualitativo e abre um mar de oportunidades para os jovens. Vai haver um investimento forte de 4 milhões de euros para a formação profissional no país. Que transformações é que podemos esperar então com este acordo para a camada jovem?
Muito boa noite. Em primeiro lugar, cumprimento a si, o senhor jornalista, também cumprimento os colegas de painéis e também os colegas de painel e também cumprimento a todos os telespectadores lá em casa. Indo à sua pergunta, de facto é um acordo, é um bom acordo que visa o reforço dos centros de formação profissional aqui em Cabo Verde. Importa dizer que o MPD e o governo suportado por esta maioria, desde a primeira hora, definiu a formação e a qualificação dos jovens cabo-verdianos como uma das suas principais bandeiras, e investimentos significativos têm sido feitos neste domínio de 2016 a esta parte. O governo investiu forte na formação profissional, houve abertura de novos centros de formação profissional, nomeadamente nos municípios do Tarrafal de Santiago, em São Nicolau, na Boa Vista, e em parceria também com as câmaras municipais o governo também tem estado a levar formação profissional para municípios onde ainda não temos centros. Houve também um investimento forte na atribuição de bolsas de estudos, houve abertura de escolas privadas, ou seja, tudo isso é para mostrar que o governo tem esta preocupação que visa qualificar os jovens cabo-verdianos para um mercado que hoje é cada vez mais um mercado global. Estamos a falar, este acordo prevê um investimento de cerca de 4 milhões de euros, e estes recursos serão utilizados não só para financiar a formação profissional, mas também para financiar a formação de formadores em áreas consideradas estratégicas pelo governo de Cabo Verde, nomeadamente indústria metalomecânica, área do digital, construção civil, setor social, turismo, transição energética, ou seja, áreas que consideramos ser áreas prioritárias, áreas em que há uma grande procura não só no país, como também lá fora, e Portugal tem sido um grande mercado para os trabalhadores cabo-verdianos desde há muito tempo. O novo panorama que temos é que agora estão a sair para trabalhar e ter novas experiências lá fora jovens qualificados, e este acordo também prevê a formação e a qualificação desses jovens, mas também a ambição do governo e do MPD transformar Cabo Verde num hub para a formação profissional, atraindo também jovens aqui da nossa sub-região, mas também jovens de outras paragens dos PALOPs e da CPLP, porque não temos essa ambição para dar formação, sobretudo formação com qualidade, para formarmos jovens globais que podem trabalhar no mercado nacional, mas também com habilidades para trabalhar lá fora. Aliás, é graças à qualidade da formação que é atribuída nos nossos centros de formação profissional é que as empresas, nomeadamente empresas portuguesas, têm estado a vir para Cabo Verde e a recrutar jovens para ter experiências e ter novas oportunidades neste país. Também foi dito no momento da assinatura do acordo que Cabo Verde também tem a ambição de continuar a criar postos de trabalho, sobretudo empregos de qualidade e empregos bem remunerados. Este acordo prevê, no âmbito deste acordo, a criação de cerca de 2 mil empregos qualificados para os nossos jovens, e também a ambição do MPD e deste governo continuar a reduzir o número de jovens que neste momento estão fora do emprego, fora do mercado de trabalho, ou seja, jovens que não estão a fazer nada. Em 2016 havia um número elevado de jovens nesta situação. Os dados têm estado a mostrar que tem havido uma redução progressiva deste número, e é a nossa missão continuar a trabalhar para baixar este número, porque Cabo Verde é um país de jovens, e nós não queremos que uma geração inteira se fica perdido, parado, sem ter nenhuma oportunidade. Daí que, para terminar, daí que este acordo é muito importante para continuarmos a qualificar a nossa juventude e pô-los ao serviço do mercado global. Muito obrigado por esta primeira incursão. Ouvimos agora o deputado da UCIT, António Monteiro. Do lado da UCIT, prevê-se aqui uma aceleração no campo da formação profissional em Cabo Verde. Que olhar para este acordo com Portugal? Bem, Jefferson, permita-me cumprimentá-lo, cumprimentar também os colegas do painel, a deputada Carla Carvalho e o deputado Euclides Silva, bem assim como os técnicos da televisão de Cabo Verde e todos os cabo-verdianos
que estão aqui nas ilhas, como também na nossa imensa imigração. Nós temos que começar por dizer que qualquer acordo que vá de encontro às aspirações dos cabo-verdianos de uma forma em geral e dos jovens em particular, deve ser sempre saudado. Deve ser saudado na medida em que nós temos cerca de 36% da população cabo-verdiana tem idade entre os 15 e os 35 anos. E é nesta franja que é preciso apostar, não só para dar a estes jovens outras oportunidades que, infelizmente, até agora muitos não conseguiram ter, mas, acima de tudo, para que o país possa aproveitar esse manancial de inteligência que está por aí abandonado para poder ser utilizado na criação de riqueza e no desenvolvimento do país. E ao se assinar este acordo, um acordo que prevê nos próximos 2 anos que uma média de 2.000 jovens cabo-verdianos possam vir a ter formação de qualidade e, consequentemente, poderem contribuir não só para o crescimento económico do país, mas também para o crescimento económico de outras partes do mundo, lá onde conseguirem trabalhar, nós temos que dizer que é bom. Que é bom. Mas o governo tem que, em primeiro lugar, pensar que estes jovens darão um contributo muito melhor aqui dentro do país que fora do país. Porque nós precisamos crescer. Nós precisamos ter mais riqueza neste país. E precisamos utilizar a capacidade dos nossos jovens, dos nossos profissionais, para podermos realmente ter Cabo Verde como um país que é capaz de aproveitar toda a sua capacidade em termos de juventude e, consequentemente, podermos acelerar o nosso desenvolvimento e podermos aproveitar essa inteligência, esta massa cinzenta, em prol do próprio país. Daí que o que nós gostaríamos é que Cabo Verde tivesse as condições bem elaboradas para que isso possa acontecer. Para absorver esses jovens. Sem dúvida. Mas nós temos que dizer que nós não temos que ficar amarrados só a este tipo de formação. Porque há outros tipos de formação. E aqui eu lembro-me que quando eu estudei na escola técnica, já os meus antecessores, quando terminavam a escola técnica, a grande maioria ia para Portugal, fazer o estágio profissional em Portugal. E muitos deles acabavam por ficar em Portugal. Um ou outro regressava ao país, isto no tempo da velha senhora, no tempo ainda da colonização portuguesa. Mas para além da escola técnica, que deve ser repensada, que deve ser reformatada à luz daquilo que é a necessidade hoje do país, nós temos aquilo que nós costumamos chamar do ensino oficinal. E em São Vicente, também ainda no tempo dos portugueses, e aqui não vai ninguém dizer que é um saudosismo do colonialismo, nada disto, ainda no tempo dos portugueses, nós tínhamos, por exemplo, a grande oficina chamada Oficina da Pontinha, onde hoje é o Hotel Uril. Era uma oficina em que as crianças iam para ali aprender metalomecânica, aprender soldadura e para além de outras oficinas, vários outros tipos de ofícios. Mas o que acontece é que nós hoje acabamos por deixar de lado esta prática oficinal, esta prática que ajudou a produzir em Cabo Verde grandes profissionais. Hoje nós não temos esta capacidade. Hoje o panorama é mais universidades? É mais universidades, mas nós não podemos esquecer que esta base do savoir-faire, do saber fazer, é de extrema importância para que o país ganhe dimensão, para que o país possa criar riqueza. Então, paralelamente a estas ideias
que o governo, pronto, aqui temos que dizer que é bom, não vale a pena dizer que não é, é bom. Mas nós temos também que não esquecer que há outras oportunidades. Porque muitas crianças ou adolescentes não vão para a escola, mas se encontrarem esta possibilidade oficinal de aprenderem, poderão ser grandes profissionais, bons executantes, e isto também acabará por deixar falta ao país. De maneira que é só chamar a atenção do governo que, paralelamente a esta situação, que vá pensando em outras alternativas que já deram ao país outrora um bom posicionamento, não só a nível nacional, mas também a nível do estrangeiro, porque quando muitos destes jovens saíram para a Holanda, para Portugal, para vários países do mundo, bons profissionais, bons mecânicos, bons soldadores, bons metalomecânicos, conseguiram levar a imagem de Cabo Verde e conseguiram ganhar dinheiro com isto. Certo. Deputada Carla Carvalho, do lado do PICV, como é que o partido olha para este acordo, para este panorama que se desenha? Okay. Muito boa noite. Agradecemos o convite, também para cumprimentar os colegas do painel, os técnicos da TCV e os cabo-verdianos que nos estão a acompanhar lá em casa. Em relação a esse acordo, é preciso duas notas. Em primeiro lugar, dizer duas notas. Primeiro, tem a ver com se Portugal está a procurar Cabo Verde, significa que temos aqui alguma coisa, temos aqui algum valor. E, no caso, o que nós temos, não é? E centros de excelência para a formação profissional, nós já temos um caminho percorrido até aqui, certo? Ou seja, temos centros de formação, nós já tínhamos também e temos um Sistema Nacional de Qualificações, ou seja, um conjunto de investimentos em infraestruturas, em ferramentas, num sistema para permitir que os jovens cabo-verdianos possam formar e possam contribuir para o desenvolvimento do país. Este é o primeiro ponto, ou seja, o atual governo encontrou no país um sistema já montado, não é? E que já estava a funcionar para dar vazão à procura e à demanda. Inclusivamente, nós já tínhamos jovens de outros países da CPLP que estavam a vir para Cabo Verde para se formarem. Então, é um primeiro ponto. Um segundo ponto que nós temos que dizer é que o que nós vemos é que o governo acaba por pegar nesse acordo como uma tábua de salvação. Em que sentido? O governo prometeu empregos dignos aos jovens cabo-verdianos e não conseguiu cumprir com os jovens cabo-verdianos. Nesse momento, o que está a acontecer é que os jovens cabo-verdianos, muitos até formados e bem formados, estão a sair do país por falta de oportunidades, porque o governo não conseguiu cumprir as promessas e os compromissos que fez com os jovens cabo-verdianos. É um segundo ponto. Então, aqui o governo encontra nesse acordo uma possibilidade de também cumprir, digamos assim, com esses jovens. Então, o que é que nós estamos a ver aqui é empresas portuguesas. Se nós não tivéssemos esse histórico, se nós não tivéssemos todos esses investimentos, não tínhamos empresas portuguesas aqui a recrutar os jovens cabo-verdianos para irem trabalhar em Portugal. Então, também é um outro ponto que é preciso ter em atenção. Então, o governo português está a assinar esse acordo com Cabo Verde porque o governo do MPD encontrou em 2016, e temos de dizer isso, um sistema nacional de qualificações já montado, encontrou centros de excelência, alguns até, nomeadamente, por exemplo, de órgãos, mas de outros lugares que ficaram fechados, ou alguns que estão fechados até agora, porque não há uma visão do governo nesse sentido para formar os jovens para o mercado de trabalho. Durante algum tempo, e temos de falar disso também, os jovens formados ficaram de estágios profissionais remunerados, mas com uma baixa remuneração que não dava alguns nem para se alimentarem. Então, nós temos que dizer isso. Ou seja, diante de uma situação onde os jovens cabo-verdianos sem solução estão a sair em massa. Essa é uma das implicações. Então, Portugal, não é,
vendo essa possibilidade aqui em Cabo Verde, vêm para Cabo Verde para esse potencial e essa também possibilidade para investir aqui. Porque 4 milhões de euros, não é? É para investir, mas no fundo é para permitir o funcionamento desses cursos, depois esses jovens irem para lá. Porque estruturas e infraestruturas nós já temos e todo um sistema montado, inclusivamente profissionais capacitados para formar esses jovens. Então é nesse sentido que nós vemos que é bom para os jovens, é bom porque os jovens terão um emprego, terão uma possibilidade, não é, de terem um ganha-pão, de terem uma solução, porque a felicidade prometida por este governo ainda não chegou. Então, aqui, Portugal vê-se, bom, outro aspecto, não é, da formação é preciso melhorar, ou aquilo que nós precisamos aqui, nós podemos redirecionar esses jovens para essas formações para poderem integrar-se melhor lá em Portugal. E depois nós perguntamos, e Cabo Verde? Como é que fica? Não é? Como é que fica o desenvolvimento, como é que fica a construção do país? Já saíram milhares de jovens de Cabo Verde. Saíram por quê? Saíram porque não tiveram uma solução. Saíram porque não conseguiram um emprego digno que lhes foram prometido. Por isso é que saíram. Durante algum tempo, os jovens que iam, por exemplo, estudar no estrangeiro, que estudavam aqui, queriam voltar ou queriam ficar aqui para trabalharem, para constituírem família. Mas neste momento, sem nenhuma solução, sem nenhum vislumbre daquilo que seria o futuro, procuram o caminho da imigração, procuram trabalhar em outras paragens onde, chegando, conseguem integrar-se rapidamente no mercado de trabalho. E conseguem integrar-se rapidamente no mercado de trabalho porque também tiveram aqui uma base de formação, não é, para se integrarem, nomeadamente, por exemplo, em Portugal. Então, nós vemos esse acordo nesse sentido. É uma oportunidade que Portugal vê em Cabo Verde, mas também é uma tábua de salvação para o governo, em parte, cumprir com aquilo que prometeu, que até agora não conseguiu em relação aos jovens. Certo, fica então este repto para o deputado Euclides Silva, mas os deputados, o deputado António Monteiro e a deputada Carla Carvalho acabaram por tocar num ponto que também tinha alinhavado para a segunda questão a propósito deste tema, que é que se por um lado abre-se então uma janela de oportunidades para os jovens, por outro há vozes também que temem a fuga da capacidade técnica do país, numa altura também em que as projeções demográficas de Cabo Verde, no horizonte 2021-2040, que foram projeções que foram divulgadas pelo INE em junho passado, apontam para o envelhecimento da população cabo-verdiana. Esse perigo é real? Como é que o MPD também olha para esses dados? E como é que também responde ao que o PICV e o CIT dizem? Bom, primeiro ponto é dizer que, em parte, concordo com o deputado António Monteiro, não há um melhor saber fazer do que a formação profissional. E é isso que este acordo que estamos aqui a debater, isso que vai reforçar, não é? Segundo ponto é perceber que a colega deputada Carla Carvalho tem um problema enorme em celebrar os ganhos do país. Eu vi aqui a colega deputada a devagar e a dizer que existiam, que tudo já estava feito, ou seja, eles fizeram tudo, mas foram punidos na mesma pelos jovens, porque se calhar, na ótica dela, aliás, e do PSV, os jovens cabo-verdianos ainda não têm a maturidade, se calhar, para compreender a visão engrandecedora do PSV. O PSV deixou 2.500 jovens em 2016 sem certificados, porque a lógica do PSV não era formar os jovens para o mercado de trabalho. A lógica do PSV era enganar os jovens nas épocas das eleições, com falsas promessas, como fizeram. Depois deixaram 2.500 jovens sem certificados. Ou seja, se deixaram coisas tão boas como aqui que a senhora disse, por que é que as empresas portuguesas não vieram antes para recrutar jovens? E eu vou lhe responder. Não vieram porque esses jovens formados eram números muito residuais, números baixos, ficaram sem certificados, não podiam comprovar as suas competências e as empresas não tinham interesse naquilo. O número de beneficiários da formação profissional no tempo do PSV
eram números irrisórios. Haviam centros que davam uma volta de 300, menos que 100, formavam menos que centenas de alunos por ano. E a senhora vem aqui desdenhar do estágio profissional, que o valor era muito baixo. Qual era o valor pago no tempo do PCV? Tenha coragem de dizer aqui. Eram valores 50% abaixo daquilo que é pago agora. Os estágios profissionais, minha senhora, sabia quanto que duravam? Duravam 3 meses. Ou seja, um estagiário mal tinha oportunidade de conhecer os cantos da empresa, o estágio já tinha terminado. E o valor da bolsa do estágio profissional era um valor meramente simbólico, que mal dava para pagar passes de autocarro para ir ao estágio. Nós fizemos uma reforma profunda neste setor e tem estado a dar frutos. E prova dos frutos são as empresas que vêm cá recrutar os jovens que estamos a formar. E disso, a senhora pode vir com a ladainha que quiser, não consegue colar no MPD para tirar dividendos disso. Porque a vossa solução para os jovens é mandar os jovens vender pastéis e canjas. E os jovens cabo-verdianos ainda, infelizmente, não se esqueceram disso. E quanto à questão da saída dos jovens, eu acho que nós não podemos estar aqui a fazer dramas. O governo do MPD, de forma competente, negociou o acordo de mobilidade laboral. Os jovens e menos jovens que queiram ter uma oportunidade lá fora, que queiram ter uma oportunidade para ascender socialmente, nós não podemos dar a negar isso. Há países que pagam salários que Cabo Verde, infelizmente, ainda não consegue pagar. Basta ver os valores que são pagos na Europa para ver que Cabo Verde ainda não tem condições para pagar. E quem tenha disponibilidade, tenha energia e queira ir trabalhar lá fora, nós não podemos estar aqui a criar barreiras com preconceitos e outros mimos que o PSV é bom a fazer, que é para desmobilizar os jovens. Hoje estamos num mundo que, como alguém já tinha dito no passado, estamos numa aldeia global. Um jovem, assim como pode estar a trabalhar nos Picos, em Jalalo Ramos, ou pode estar em São Vicente, na Brava ou na Boa Vista, também pode estar a trabalhar em Boston, pode estar em Londres ou qualquer outro país. Hoje o mundo é global e nós não podemos tentar estancar com medidas administrativas esses processos que são processos naturais. O que um governo sério, um governo que preocupa com o futuro da sua juventude tem que fazer é criar as condições para os que queiram sair, saiam em segurança, tenham um trabalho lá fora com segurança social, trabalhar de forma legal e fazer a sua vida, investir aqui em Cabo Verde, cuidar das suas famílias. Mas essa questão de fuga de cérebro de Cabo Verde não se põe? Não é um não assunto. O cabo-verdiano... Porque são dados do Instituto Nacional de Estatística. Sim, eu conheço esses dados, Sr. Analista, mas é um não assunto. O cabo-verdiano, desde que existiu enquanto povo, enquanto nação, o cabo-verdiano imigrou pelo mundo. Temos cabo-verdianos na Argentina, no Brasil e em vários países aqui da nossa sub-região, espalhados um pouco por toda a Europa, e esse processo não começou hoje. Se olharmos para os dados do INE, dados do censo 2010 e os dados do censo 2021, que são os últimos dados que temos, podemos comparar e ver que em 2010, o censo de 2010 disse que saíram mais jovens, mais pessoas de Cabo Verde nessa altura do que nos dados de 2021. É um processo natural. Uns vão, outros regressam e nós não podemos ter esse problema. Aliás, nós não podemos, só para concluir, não podemos tomar medidas administrativas para impedirem, porque nós, os cabo-verdianos, optamos por viver num país livre, onde há liberdade de circulação. É um direito constitucional. Mas o senhor reconhece que nestes últimos tempos os jovens têm tido muita vontade de sair do país? Não, cara, não é muita vontade de sair. Os países arquipelágicos, se o senhor for ver os dados dos Açores, por exemplo, um arquipélago de Portugal aqui perto, dos Açores e da Madeira, também há muitos jovens dos arquipélagos que saem para terem experiências lá fora. Ao mesmo tempo, há muitas pessoas também que procuram Cabo Verde para ver. Hoje estamos num mundo global, não podemos estancar esta dinâmica com medidas administrativas ou com leis como haviam no tempo de má memória do PSTV, em que as pessoas só saíam do país com uma autorização de saída. Eu acho que os jovens cabo-verdianos preferem 1000 vezes viver num regime onde ele pode sair quando quiser, optar por viver em país que quiser, trabalhar a profissão que bem entender, do que viver numa opressão em que, se está a trabalhar aqui em Cabo Verde ou não estiver a trabalhar, quer fazer uma formação lá fora, quer ter uma experiência de 6 meses, quer ter uma experiência lá fora, sim, quer ter uma experiência profissional lá fora, quer ganhar melhor, nós não podemos impedir. Nós temos aqui que criar condições para que eles trabalham em segurança, com documentação, o que acontecia no passado, sem estar a pagar esses valores absurdos de 300, 400, 500 contos a supostos intermediários que os colegas deputados conhecem e bem quem fazem esse trabalho. O governo do MPD, com o trabalho competente que fez
no âmbito do acordo de mobilidade. Hoje ninguém tem que vender tudo que tem, ficar a dever meio mundo para pagar 600, 700 contos que todos nós sabemos que é uma realidade que existia, para poder ter uma oportunidade lá fora, de forma ilegal, sem documentação e sem ter qualquer garantia de sucesso. Hoje é diferente. E este acordo veio ainda reforçar este componente, que é sair de forma legal. Os jovens só têm que pagar o valor dos vistos e das passagens, têm garantia de um contrato de trabalho, têm segurança social, pode trabalhar no estrangeiro e depois enviar remédios para as suas famílias, investir em Cabo Verde, e se um dia, quando quiser regressar a Cabo Verde, sabe também que tem um país que com condições para o acolher de braços abertos. Eu acho que nós não podemos estar aqui a dramatizar, porque os jovens estão a sair, porque também estão a entrar outros jovens. Não podemos estar a querer castrar a oportunidade da juventude com supostos discursos protecionistas que precisamos dos jovens cá dentro. Precisamos de jovens, o país precisa crescer, precisamos de ter pessoas para que possamos também ter mercados, mas é uma dinâmica normal. As pessoas são livres para optarem, para trabalhar, para estudar, para viver no país que bem entender. Aliás, esta é a dinâmica do mundo. Nós fazemos parte da CEDEAO, em que há livre circulação de pessoas e bens. As pessoas que queiram ir trabalhar nos países da nossa sub-região há mais desde 76, se não me falha a memória, que nós fazemos parte da CEDEAO, as pessoas podiam e podem ir livremente. O que estamos a fazer agora com Portugal também é tentar criar esta facilidade para que as pessoas tenham também a liberdade de ter experiências lá fora. E para terminar, senhores jornalistas, vimos ultimamente os condutores dos autocarros, os profissionais dos hotéis, que eram pessoas que estavam a trabalhar cá em Cabo Verde, com experiências reconhecidas, que as empresas vieram de fora, ofereceram melhores condições e foram para lá trabalhar. Hoje li uma notícia que os profissionais de comunicação social têm estado a sair também do setor privado, de umas empresas a migrarem para outras empresas. São dinâmicas normais. Assim como não podemos dizer a estes jovens não vão trabalhar noutra empresa porque esta empresa precisa de jovens, que também não podemos dizer aos jovens cabo-verdianos não podem ir trabalhar lá em Portugal, porque Carla Carvalho tem uma proposta: se um dia formos governos, vamos cuidar de todos vós aqui em Cabo Verde, como é que se no passado eles já tiveram oportunidade para cuidar e deixaram 2.500 jovens sem certificados, ou seja, mesmo que as empresas viessem em 2015, não podiam contratar esses jovens, porque esses jovens não tinham como comprovar que adquiriram uma formação profissional. Esta é a grande diferença. António Monteiro, como é que olha para esta questão também que se põe nesta altura em relação também à probabilidade de fuga de capacidade técnica do país, também pensando nas projeções relativas à demografia do país? Bem, nós temos que entender que a massa cinzenta que o país tem a ser aplicada nas ilhas criará melhores condições do que se saírem para fora, para, a partir de fora, darem algum contributo financeiro ao país. E, de uma maneira geral, os cabo-verdianos não saem porque gostam de sair. Saem porque são obrigados a sair. Saem à procura de melhores condições. Porque se nós conseguirmos criar as boas condições internamente para que um jovem engenheiro, um jovem eletricista, ou mecânico, ou um excelente pintor ganhe, por exemplo, aqui em Cabo Verde, ganhe bem e consiga construir a sua casa, consiga comprar o seu carro, consiga assumir os seus compromissos todos, este jovem só irá para Portugal de férias. Não irá lá viver. E quem diz Portugal, diria um outro país qualquer. Porque nós gostamos de cá estar. Porque não há terra, mas sabe Cabo Verde. Não há. Agora, nós não temos as condições. Por exemplo, quando pagamos um eletricista, por exemplo, 30 contos, ou pagamos um condutor de um autocarro 20 e tal contos, ou 18 contos, é claro que qualquer brecha que aparecer, ele vai aventurar-se, porque tem responsabilidades familiares que muitas vezes ele não consegue assumir. Porque o salário que tem é um salário de miséria, um salário que não dá para esticar, porque o dinheiro não é elástico, e, portanto, acaba por ser obrigado a sair
para poder responder de forma satisfatória às necessidades familiares. Mas o mundo é como é. E se tivermos também a capacidade, juntamente com outros países, eu gostaria que fosse Luxemburgo, por exemplo, onde o salário mínimo, se não me falha a memória, é 2.500 euros por mês. Portugal está à volta de 800 euros. Eu gostaria que fosse Luxemburgo a desenvolver esta atividade em termos de formação profissional para preparar os nossos jovens para também irem ganhar bem. Aí, sim, ir ganhar bem. Pronto, mas é Portugal. O importante é que nós tenhamos a capacidade interna de aproveitar estas formações com professores devidamente capacitados para termos realmente centros de formação que consigam transmitir a estes jovens o saber fazer. E o saber fazer não de forma, como se diz em São Vicente, forma garangói, mas o saber fazer com alto profissionalismo. Isto está a nos faltar neste momento. Mas, como eu disse há bocadinho e volto a frisar, para além deste tipo de formação, nós temos que pensar noutros tipos de formação. E, mais do que mandar os jovens para fora, é cuidar da forma como estes jovens vão para fora. Porque não vale a pena só prepararmos e depois deixarmos livre os jovens para alguns oportunistas tentarem aproveitar destes jovens, usurpando a capacidade profissional destes jovens e depois estes mesmos jovens serem explorados de uma forma que não se aceita. Porque eu conheço alguns jovens em São Vicente, pedreiros, outras profissões, que foram para Lisboa com determinados contratos. Quando lá chegaram, foram dados outros tipos de contratos e muitos recusaram e voltaram para trás. Quer dizer, há este perigo. Então o governo tem que ter também em linha de conta essa situação para que as coisas sejam feitas de forma oficial, para que não vá surgir intermediários que irão aproveitar da situação e, consequentemente, tirar daqueles jovens aquilo que poderiam amealhar e mandar para as famílias. É preciso também aqui dizer uma coisa muito importante. Os jovens cabo-verdianos têm uma boa capacidade de aprendizagem. Nós temos cerca de 173 mil jovens, 177 mais ou menos, da idade de 15 a 35, como eu disse há bocado, e destes, quase 25% não estão nem numa formação profissional, nem no ensino e nem a trabalhar. Ora, é muito jovens. Portanto, se nós tivermos essa possibilidade, que se avance, mas resguardando de forma bastante inteligente que estes jovens não sejam manipulados, não sejam levados para determinadas situações que depois acabará por prejudicar não só aos jovens, como ao próprio país. Terminaria, Jefferson, chamando também a atenção do governo, que para internamente, nós procurarmos desenvolver essa capacidade para ajudar no desenvolvimento da economia cabo-verdiana, para ajudar no crescimento da riqueza em Cabo Verde. Porque quando se trabalha e se consegue ter um jovem de 20, 23, 25, 30, este jovem, por mais que a gente não aceita, o país já investiu nele. Investiu na formação primária, investiu na formação secundária e muitas vezes já investiu numa formação profissional antes desta última final e todo esse investimento acaba por sair fora e não é utilizado. E chamaria a atenção para uma questão que é muito importante aqui no aspecto de formação. Tem a ver com os nossos marinheiros. E aqui, sim, aqui é preciso formar os nossos marinheiros, que nós temos bons marinheiros,
temos boas capacidades a nível de ponte e a nível de máquinas, mas porque nós não temos a nível interno número de navios suficientes, nem a nível da cabotagem, nem a nível internacional, que não temos nenhuns, então estes nossos jovens só poderão encontrar um mercado de trabalho lá fora. Então, nestes jovens, eu penso que esta formação também deveria abrir um leque, deixar um espaço para se aproveitar que os jovens que querem seguir o caminho marítimo o possam fazer, porque aí o salário que ganham também é de longe superior àqueles que estão em terra. Portanto, o MPD deve pensar nisso seriamente, na formação para o exterior, para fazermos como faz as Filipinas. As Filipinas investem milhões e quem domina estes mares hoje em dia, a nível de marinheiros, são eles. E nós temos que aproveitar também essa oportunidade. Deputada Cara Carvalho. Só para aqui corrigir e trazer aqui uma informação, de 2000 a 2015, durante a governação do PSV, 17 mil jovens foram formados e 70% desses jovens conseguiram integrar no mercado de trabalho. Mas os estágios profissionais, não é, para os jovens licenciados que eu conheço bem, também permitiu que a maioria desses jovens integrassem no mercado de trabalho. Ao contrário daquilo que acontece com o atual governo, que na falta, não é, eu diria, de soluções, implementou ou massificou esses estágios profissionais, mas o que acontece? Diminuindo, não é, a remuneração que esses jovens recebiam. Eu vou lhe dar um exemplo. Um jovem médico, um jovem que estuda, faz medicina, volta para Cabo Verde, mesmo aqueles que estão aqui, chegam, o que acontece? São direcionados para os estágios profissionais e vão para o UFP para receberem o equivalente a um salário mínimo. Jovens médicos que estão aqui nos hospitais a receberem um salário mínimo. Está a acontecer. É essa política do MPD. Há dias no Parlamento pedimos, digamos assim, questionamos a ministra, ela disse que não, no próximo ano vão começar a cumprir a lei, que é de facto, que esses jovens possam fazer um estágio probatório antes e com um salário digno, uma remuneração digna, antes de, digamos assim, integrarem no sistema. É isso que está a acontecer quando nós falamos de estágios profissionais deste governo. E mais, nós achamos que é gravíssimo quando um governo celebra, não é, ou festeja a perda da sua população ativa. E eu concordo aqui com o colega Monteiro quando diz que se uma pessoa estiver aqui integrada, tem o seu trabalho, estiver feliz, vai de férias. Vai de férias, não é? Mas não vai nessa correria, certo? Porque não tem uma solução aqui, porque não vislumbra um futuro para si, nem como constituir a sua família, constituir o seu futuro. É isso que nós estamos a questionar, não é? E achamos que o governo, quando celebra, não é? E os próprios deputados do MPD, quando celebram a saída desses jovens, é nesse sentido, que é um governo irresponsável que acaba por promover esse caos social, porque era inimaginável que após quase 50 anos da independência nós estejamos a festejar isso, ou seja, que Cabo Verde não oferece, não é, a possibilidade de nós construirmos aqui, os jovens terem um futuro aqui, certo? É claro que o jovem pode optar por sair por várias outras razões, mas não é porque não tem uma solução aqui no país. E é isso também que nós recomendamos ou aconselhamos o governo a fazer. Essa oportunidade que aparece aqui de facto, também pensar como é que através dessa possibilidade e desse investimento, Cabo Verde possa, digamos assim, oferecer ou conseguir, através desses jovens, esses jovens contribuíram para o desenvolvimento do país. Porque depois nós vamos pensar, daqui a 10 anos, como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que o país estará? Se nós não pensarmos, se a única solução que nós temos em cima da mesa neste momento é
abrir as portas, não é? Escancarar as portas, ok, vocês podem ir porque nós não temos solução. E o país como é que fica? Certo? Os jovens só estão a sair precisamente porque não há solução e não vislumbram um futuro melhor. Querem ficar, mas têm que partir porque o governo não ofereceu a solução que prometeu, não ofereceu empregos dignos aos jovens cabo-verdianos. Certo, vou dar então um minuto para fecharmos, a cada um dos deputados, para fecharmos esta questão, para podermos só para confirmar, introduzir o outro tema. A deputada disse que formaram 19 mil jovens, não é? 17 mil em 15 anos. Senhora deputada, a senhora ainda acha que isso não envergonha um partido? Só vou lhe dar um dado. De 2016 a esta parte, o governo do MPD, que a senhora está aqui a tentar apocar as medidas, a senhora sabe quantos mil jovens é que formaram? E onde é que eles estão? A senhora não sabe, mas vou lhe dar esse dado. 33.842. E onde é que eles Ou estão? seja, em 7 anos nós duplicamos o número de jovens formados. Isso é para os jovens perceberem quem é que anda em propagandas, quem anda numa tentativa de bota abaixo e põe defeito em tudo. Em 15 anos não teve a capacidade para formar metade dos jovens que nós formamos. Isso é só para ver a diferença. Só em 2000 Só no ano 2022, entre estágios profissionais e formação profissional, nós atingimos mais de 12 mil jovens. Vou lhe dar dados por ano. Mas faz só de estágios e depois só de formação, uma coisa de cada vez. Minha senhora, em 2016 formámos 3.694 jovens, 2017, 2.881, 2018, 5.143, 2019, mas tínhamos o mesmo número de jovens? 7.474. Tínhamos o mesmo número de jovens? Por favor, minha senhora, deixe-me falar. Eu não interrompi a senhora. Agora a senhora tem que ter paciência para ouvir a verdade. A verdade incomoda, mas 2019, 7.474 jovens formados. 2020, 7.502 jovens formados. 2021, 7.148 jovens formados. Estes jovens estão no mercado de trabalho. Estes jovens são jovens livres, estão onde eles quiserem. E mais, nenhum governo regozija porque os jovens saem do país. O governo regozija quando os jovens têm a oportunidade, quando os jovens são livres para procurarem o país onde querem trabalhar, onde querem residir, onde querem construir a sua família. É essa a nossa diferença. O PSDB odeia gente livre, porque o PSDB não consegue dominar e controlar cidadãos livres. É este o problema do PSDB, porque o PSDB está minimamente nas tintas se esses jovens estão em Cabo Verde, estão empregados, estão a passar fome ou não. O PSDB simplesmente odeia cidadãos livres, porque o PSDB é o maior inimigo da liberdade, não é só com conversas, mas na prática. Os cabo-verdianos sabem. O senhor António Monteiro está a rir porque ele até foi um dos proponentes de uma iniciativa que é para reparar os torturados pelo PSDB. O seu minuto já acabou. Vamos dar um minuto a António Monteiro. Não, é só para dizer o seguinte. Ok, vamos acreditar que este é o número é o número oficial. Realmente, o número oficial que se formou. Então, como é que se justifica que se perderam 32 mil postos de trabalho? Que é um contrassenso todo também. O governo do MPD forma 33 mil a partir de 2016, mas nós, depois que o MPD entrou, 2016 até agora, perdeu-se cerca de 33 mil postos de trabalho. Mas dizer o seguinte, Jefferson, nós temos que procurar aproveitar internamente todas as capacidades. Porque Cabo Verde só conseguirá desenvolver-se economicamente se aproveitarmos todas as capacidades intelectuais, técnicas e fazermos as coisas aqui e exportarmos. Nós temos que pensar nisto. Nós temos que começar a pensar que o país tem as condições em termos de aproveitamento de energias renováveis. O país tem as condições para trabalhar melhor a sua questão marítima e para aproveitarmos aquilo que o mar põe à nossa disposição. O país tem condições para aproveitar muito melhor as condições de turismo e, portanto, nós temos que preparar os nossos quadros para, em primeiro lugar, servir internamente. Em segundo lugar, se nós não conseguirmos aproveitar toda essa capacidade, aí sim, pronto, os jovens vão à procura do melhor sítio, Estados Unidos da América, Alemanha, Luxemburgo, França, Portugal, aqueles que são realmente, que
consegue ir ganhar bem e não um salário de 800 euros para depois pagarem uma renda de 600 euros e tentarem desenrascar com 200, né? E nada conseguirão mandar para a família. Portanto, eu penso que nós temos que fazer esse trabalho, porque conseguiremos, o país conseguirá fazer este trabalho da melhor forma possível. Deputada Carla Carvalho, um minuto. Não, é só para dizer que este governo encontrou um conjunto de infraestruturas de formação e educação que é preciso rentabilizar. De nada vale dizer aqui que os jovens, não é, foram formados e depois não conseguem integrar no mercado de trabalho. Eu apontei aqui 17 mil jovens que se formaram durante 15 anos. É preciso também dizer, e não que o número de jovens que havia entre 2000 e 2015 não é em relação a agora. Portanto, não vamos confundir os cabo-verdianos. E esses integrar no mercado de trabalho, ao contrário do agora. Então, é preciso, sim, pensar, não é, como que esses jovens... Agora eu é que vou ter que lhe pedir também para me deixar falar. Sim, pode. Mas não vamos fazer uma cena. Então, ou seja, o governo de Cabo Verde tem que poder rentabilizar essas infraestruturas que encontrou, não é? Para que os jovens possam acreditar num futuro. Os jovens embarcaram em promessas, não é, que não viram a luz do dia, e agora é preciso, não é, que o país consiga recuperar, porque, como eu disse, é preciso depois pensar o país daqui a 10 anos, como é que vai ser. Não é? Claro que os jovens, não é, todas as pessoas têm o direito de ir e vir e trabalhar, mas é trabalhar e escolher o melhor para si. Não é porque não tem essa solução aqui no país. É isso que nós defendemos e é isso que sempre nós defendemos. É por isso que também durante toda a governação do PSV se criou essas infraestruturas, se permitiu que esses jovens se formassem e mais, não é, contribuindo para que integrassem de facto no mercado de trabalho, não é, e não a destruição de empregos como aconteceu com o atual governo, como acontece com o atual governo. Certo, muito obrigado. Vamos então passar para o segundo tema desta noite, as estimativas da pobreza em Cabo Verde no terceiro trimestre de 2023. Foram, portanto, conhecidos na segunda-feira os dados do INE sobre estas estimativas da pobreza em Cabo Verde no terceiro trimestre de 2023. Os resultados revelam que a pobreza global aumentou no terceiro trimestre, enquanto que a pobreza extrema manteve uma tendência decrescente. No primeiro trimestre, a pobreza global estava nos 22,2%, no segundo trimestre desceu para 20,2% e no terceiro trimestre subiu para 27,1%. No tocante à pobreza extrema, no primeiro trimestre deste ano estava nos 11,8%, no segundo desceu para 9,4% e no terceiro trimestre desce ainda mais para os 6,8%. As ilhas de São Nicolau, Brava e Maio apresentaram a taxa de pobreza superior à taxa nacional em todos os 3 trimestres, sendo que a Ilha Brava apresenta maiores taxas de pobreza quando comparada com as outras ilhas. Os resultados revelaram que a Ilha da Boa Vista apresentou a taxa de pobreza extrema mais alta no primeiro trimestre, com 27,9%, e mais baixa no terceiro trimestre, com 0,9%. As ilhas de São Nicolau e Brava apresentaram taxas de pobreza extrema superiores ao nível nacional em todos os 3 trimestres. Novamente, deputado Euclides Silva, portanto, temos aqui uma tendência decrescente da pobreza extrema, que a pobreza global não consegue acompanhar. Brava na cauda, com quase metade da sua população na pobreza, 49,1%. Já Boa Vista é um case study. Como se consegue este feito? E que leitura para estes dados? Ora, para entrar nesses dados, fazendo uma ponte com o tema anterior, a deputada Carla Carvalho tem que ler os números com muita atenção. Eu sei que ela é uma académica, é uma investigadora rigorosa, e sei também que ela trouxe essa rigorosidade para a política. De 2000, vamos ver o número da população no censo 2000, 2010 e 2020 e 2021, para ter a resposta da senhora que apontou o número da população cabo-verdiana. O número da população cabo-verdiana não duplicou de 2000 para 2021, nem de 2010 a 2021. O governo conseguiu pôr mais jovens na formação profissional, alocar mais recursos, porque isso tem a ver com a visão que o governo tem. E quando a questão da destruição do emprego,
os senhores também têm que recordar que um fenômeno natural interessante aqui em Cabo Verde. De 2017 eu só dei um número, eu não tinha escrito. 2017 a esta parte, nós tivemos quase aqui 4 anos de secas. Só perguntei para... A seca destruiu empregos no mundo rural, em números brutais, e que mostra o falhanço das políticas do PSDB, que investiu quase 5 milhões de contos em barragens que traduziram num fracasso. E as pessoas tiveram que abandonar o mundo rural. E esses investimentos que nós estamos a pagar não resultou na criação de emprego no mundo rural. Falando da redução da pobreza extrema aqui em Cabo Verde, esses dados mostram que o governo está a fazer investimentos assertivos está a fazer investimentos com o intuito de erradicar a pobreza extrema em Cabo Verde. Esses dados são animadores. Sim, é uma meta até 2026, erradicar a pobreza extrema em Cabo Verde, mas não é só com conversa fiada, mas com ações concretas, nomeadamente através do Fundo Mais, do aumento da taxa turística em cerca de 50 cêntimos para alimentar o Fundo Mais, e também através de outras medidas de políticas do governo que a deputada Carla Carvalho e o seu partido detestam, nomeadamente através do Cadastro Social Único, que é para identificar as pessoas que realmente estão na pobreza extrema e atacar com medidas concretas. E esses dados estão a mostrar que essas políticas do governo têm estado, de facto, a surtir efeito. É necessário continuar a trabalhar enquanto houver um cabo-verdiano na pobreza extrema. O governo e o MPD não vão se descansar para trabalhar e continuar a tirar pessoas da pobreza extrema. As medidas que estamos a tomar, os cabo-verdianos conhecem, mas podemos aqui recordar através da inserção produtiva, mas também aquelas pessoas, sobretudo os idosos que já não têm condições, que já não podem trabalhar por diversas razões. O governo tem estado a aumentar o número de beneficiários da pensão social. Os que, por uma razão ou outra, não caíram no infortúnio, o governo criou, pela primeira vez entre nós, o rendimento social de inclusão, e há várias outras medidas que o governo vai continuar a implementar tendo em vista a erradicação da pobreza extrema em Cabo Verde. Quando o MPD traçou e anunciou esta meta, sabemos como é que foi recebida, que essas notícias foram recebidas pelo PSDB com gozo, com desdém, porque o PSDB diz que são amigos dos pobres, mas sempre que o PSDB chega ao poder, o PSDB até duplica o número dos pobres, tanto é a amizade do PSDB com quem vive na pobreza extrema. Nós, pelo contrário, nós estamos a trabalhar para erradicar a pobreza extrema, porque nós ficamos tristes quando vemos, por exemplo, alguns autarcas do PSDB aparecerem na televisão, por exemplo, a explorar a pobreza das pessoas, ou então algumas camaradas da colega Carla Carvalho a entregar casa de banhos inacabados, ou a entregar pintos, ou litões, etc., numa atitude de humilhar as pessoas para poderem tirar dividendos políticos. Nós queremos acabar com a pobreza extrema e eliminar este mercado que o PSDB tanto gosta de explorar. Daí que eu prevejo que a senhora deputada Carla Carvalho está triste com estas notícias, com estes dados do INE, que mostra que o governo tem estado a tomar medidas assertivas. Em relação a estes dados, em relação, por exemplo, à Brava, que tem quase metade da sua população na pobreza, mas também uma leitura para o caso da Boa Vista, que é de facto que sai de 27,1%, se não 27,9% para 0,9% em relação à pobreza extrema. Bom, eu não sou especialista em análise de dados estatísticos, mas em termos de leitura política. Sim, o que posso dizer, isso provavelmente tem a ver com o facto dos trimestres aqui em Cabo Verde, tem sobretudo a ver com a questão da sazonalidade do turismo, claro, tem a ver também com o período da época alta. Quando a época alta as pessoas estão quase todos empregados a trabalharem e a ter rendimentos, e quando estamos na época baixa, provavelmente, eu não sou especialista nesta área, provavelmente nas épocas baixas as pessoas se perderem. A Brava não tem sido uma ilha turística. Não, estou a falar da Ilha da Boa Vista, por mim. E estou a dizer que poderá estar relacionado com... Na Boa Vista é um ganho. Sim. Na Boa Vista é um ganho. Pois, mas houve uma variação brusca, né? É isso que eu estou a tentar explicar, que provavelmente poderá estar relacionado
com a época alta do turismo. Na época alta, as pessoas, que é o terceiro trimestre, começa a época alta, as pessoas estão todas ocupadas e a trabalhar e a ter rendimentos. Quanto à questão da Ilha Brava, é uma ilha que o governo, o MPD, deve olhar para esses dados com atenção e trabalhar em medidas para que também a Ilha Brava possa também acompanhar esta tendência nacional da redução da pobreza extrema. Quando falamos da Brava, também estamos a falar de São Nicolau e Maio, que são tidas como ilhas periféricas, que são essas ilhas que estão a ficar para trás. Eu não creio que estão a ficar para trás, mas o governo e o MPD, nós vamos analisar esses dados com cuidado e analisar as medidas que se impõem para que essas ilhas também possam acompanhar a dinâmica nacional da redução, da eliminação, aliás, a meta do governo, que é a eliminação da pobreza extrema, e nós não vamos nos descansar até alcançar esse objetivo. Certo. António Monteiro, como é que o CITES olhou para estes dados publicados? Bem, Jefferson, aqui eu acho que se há setor onde o governo tem andado mal, é precisamente neste setor do combate à pobreza. E convém aqui relembrarmos que os dados do INE indicam que de 2001 nós tínhamos uma pobreza de 58,6%. E esta pobreza cai em 2015, quando se fez o inquérito, para 35,2%. Isso é a pobreza absoluta. Enquanto a pobreza extrema, que era de 19,6%, cai em 2015 para 4,5%. E aqui na pobreza extrema, nós estamos a ver que estamos a falar de 4,5%. E hoje, o que nós temos, pelo menos no terceiro trimestre, é quase o dobro deste valor. Daí que é preciso analisarmos com cuidado. Isso por um lado. Uma segunda questão que eu gostaria de chamar a atenção é que os últimos dados que nós temos sobre a pobreza vêm de 2015. O inquérito das despesas e receitas familiares, de 2015. E só teremos um outro inquérito, provavelmente no próximo ano ou em 2025. E estas análises, estes dados que nós temos, é através de uma plataforma informática que é o SWIFT. E o SWIFT, infelizmente, o próprio INE diz, tem 3 handicaps terríveis. O primeiro handicap é o facto de não contemplar a inflação. Não contempla a inflação. O segundo handicap é uma plataforma, é um software que é incapaz de dar com alguma precisão ou com alguma segurança os dados extremos. E aqui estamos a falar da pobreza extrema. E a terceira questão é que, não havendo uma alimentação permanente com dados fidedignos, o SWIFT não consegue, de facto, dar dados com qualidade. É chamada de atenção da própria INE. Daí que penso eu que nós não devemos levar em muita consideração e fazer fé a 100% nestes dados, considerando estas situações. Mas temos mais. Quer dizer que a situação pode ser pior? A situação pode ser pior. A situação pode ser pior. Pode ser muito pior. Temos mais. Se reparar, o mínimo para um cidadão ser considerado pobre é a volta de 95.641 escudos. Ano, por pessoa. O que vai equivaler a mais ou menos 8.000 escudos mês. 8.000 escudos mês. Mas o governo atual, o governo do MPD, atribui às famílias, às pessoas idosas, 6.000 escudos. Para 8 faltam 2. E estas pessoas não conseguirão de maneira nenhuma sair da pobreza. Irão estar na pobreza extrema. E as pessoas que recebem este valor são mais de 23.000, segundo o governo. Mais de 23.000 pessoas que recebem 6.000. Ora, se nós estamos a dizer que é 8.000 escudos, no mínimo, por pessoa, mas se nós formos a ver que uma família não é uma única pessoa, e é nas famílias com maior número de agregado familiar é que a pobreza tem maior acutilância, e se nós formos a ter em consideração o indivíduo equivalente, isto é,
numa casa tem o homem ou a mulher tem o seu marido ou a mulher ou o homem tem a sua esposa, tem mais filhos ou tem netos, e para cada um destes nós adicionarmos 0,5 e para os filhos 0,3 consoante o número de filhos, nós estamos a ver que já não estamos a falar de 8 mil escudos mês. Estamos a falar em valores muito superiores a 8 mil escudos mês. Portanto, mas nós, o governo, talvez é o que o país pode dar, não sei, se fosse eu o primeiro-ministro, não faria isto. Então não há como sair-se da pobreza extrema. Não há. Portanto, os dados que nós estamos a analisar, temos de ter muita cautela. E depois, é preciso relembrar que houve agora um aumento do valor para se considerar a pessoa na pobreza também. São 3,65 dólares relativamente a 2017 em termos de paridade de poder de compra. 3,65 para a pobreza absoluta. Ou 60% da mediana do salário em Cabo Verde. E em 2015, a mediana, o salário mediano em Cabo Verde, era 17.500 escudos. Jefferson, se multiplicares 17.500 vezes 60%, nós teremos 10.500 escudos. Este é o valor para a pobreza absoluta. E o que é que o governo dá? Mais uma vez, dá 6 mil escudos por mês. E essas pessoas não saem da pobreza. As pessoas ficam amarradas a quem lhes dá este valor, não conseguem sair da pobreza. Isso para não falarmos que vários cidadãos cabo-verdianos que trabalham, que ganham, por exemplo, 15 mil escudos, 16 mil escudos, 17 mil escudos, 20 escudos, trabalham e são muito pobres. São pobres. E são pobres porquê? Porque se nós formos a ver o que diz a ADECO, por exemplo, em São Vicente, para uma pessoa de poder garantir um quarto, com uma casa de banho, e comer, e comprar um camping gás de 3 quilos, precisa neste momento de 22.800 e tal escudos. E olha que de mês de junho até agora, esse valor aumentou quase 10%, que era 20. Era 20.200 escudos. Agora está a 22 mil e tal. Portanto, uma pessoa que ganha 16 mil escudos, 17 mil escudos, não consegue assumir. Estamos a falar de uma pessoa. Portanto, eu acho que aqui o governo, apesar de todo o esforço, e nós temos dito isso no Parlamento e temos dito isso em todos os fóruns onde nós vamos, nós reconhecemos o esforço do governo. Mas este esforço está a ser insuficiente para que realmente possamos combater a pobreza, quer seja a pobreza extrema, quer seja a pobreza absoluta. E precisamos trabalhar neste sentido, porque as pessoas estão a passar mal. Carla Carvalho. Ok, obrigada. Não, é só para dizer que a situação social do país é extremamente difícil. Isso também, bastas vezes nós já falamos isso. E mais, esses dados, apesar de todos os problemas meteorológicos que apresentam, não é? Ainda não são definitivos, são estimativas. Então, o que o PICV tem estado a dizer é que é preciso, sim, a seguir a metodologia internacional para apresentar esses dados. Então, nós vamos ver como é que a situação será. E mais, os dados aqui apresentados acabam por apresentar a linha da pobreza monetária, não é? Depois há outras questões ainda que nós podemos analisar, nomeadamente a questão da habitação social, etc, etc, etc. E o colega aqui já explicou e bem. Neste momento, o colega António Monteiro aqui já explicou e bem como é que se está-se a fazer. Você precisa de um mínimo que internacionalmente é considerado para uma pessoa sair da pobreza e da pobreza extrema. E ele já falou aqui, mas, por exemplo, quando nós pensamos, não só para os pensionistas, mas nós pensamos as medidas que o governo tem estado a fazer, e olha que são medidas neste momento que a comunidade internacional está a financiar o país para combater a pobreza extrema, que não acontecia, digamos assim, com essa envergadura nos anos anteriores.
O Banco Mundial e outras organizações estão a financiar o governo, nomeadamente através de várias políticas. O governo tem duas grandes políticas de rendimento para as famílias e que ele diz que vai tirar as famílias da pobreza. Mas o que nós temos estado a observar é que isso não está a acontecer. Não está a acontecer precisamente porque o montante que é disponibilizar às famílias não permite que as famílias consigam ter autonomia para saírem da pobreza. E veja, por exemplo, a questão do rendimento social de inclusão, que é uma das medidas que o governo tem estado a adotar, infelizmente, e massificadas apenas nos períodos eleitorais. Aconteceu em 2021, vai acontecer no próximo ano, em 2024. É só ver o boom que teve o Fundo Mais, que passou de praticamente 50 mil contos para 600 mil contos. Então, essa é a primeira questão. Então, o que é que uma família na extrema pobreza vai fazer, por exemplo, quando nós falamos de rendimento social de inclusão, de 5 mil escudos mensais? 5 mil escudos mensais por um agregado um agregado familiar pobre está em torno de 5, 6 elementos. O que é que isso corresponde? Em média, para 5 pessoas. Equivale a 33 escudos por pessoa. Não é? Que não chega, malmente chega para comprar 2 pães por dia. É a primeira questão. Uma segunda tem a ver com, aqui, principalmente a questão da pobreza global, tem a ver com a promoção do empreendedorismo e inclusão produtiva. O que é que o governo tem estado a fazer? Aqui, o vice-primeiro-ministro, com o presidente de Câmara, a oferecer nível a um jovem, a oferecer caixa de palitos de ovos a um jovem. Isso tira alguma pessoa da pobreza? Isso, o que é que esse governo está a fazer, que nós temos estado a denunciar, é uma perpetuação, da pobreza. Ou seja, o governo quer que as pessoas fiquem dependentes desses apoios, desses pequenos montantes, num período eleitoral. Veja a questão, por exemplo, do pagamento da água e da energia. Por que é que houve um pagamento massivo em relação às famílias que estão na extrema pobreza em 2021, que era ano eleitoral, e vai acontecer agora em 2022, não houve isso, 2023 também não, e vai acontecer agora em 2024. É por isso que nós falamos, não há uma vontade política, não há um comprometimento para combater e para tirar os cabo-verdianos que estão na extrema pobreza dessa situação. Certo? Porque se fosse o contrário, o governo agiria de uma outra forma. E não colocaria os cabo-verdianos na posição de dependentes para esperarem tipo uma esmola que eles estão a receber. Eu já disse isso e nós já dissemos isso várias vezes. O cabo-verdiano não quer esmolas. O cabo-verdiano quer um emprego digno para se sustentar e sustentar a sua família. E essa tem que ser apenas a distribuição em momentos identificados, nomeadamente eleitorais, de pequenas transferências de renda, não combate a pobreza. E a prova está à vista de todos com esses dados. As ilhas mais periféricas, falou aqui de São Nicolau de Brava e Maio, periféricas, o Maio está aqui tão perto, mas está tão longe. Não é? Certo? Brava certo. Já foi... Vamos entrar na nossa última questão, certo. Já que o tempo já é praticamente escasso. Que leitura a leitura dos partidos da oposição? Bom, primeiro é a questão aqui de esclarecermos os conceitos. Antigamente falava de pobreza relativa e hoje mudou-se para pobreza absoluta. É preciso perceber esses conceitos para não se fazer a confusão que eu vi aqui o colega António Monteiro a tentar fazer ao analisar os números, quando na altura se falava de pobreza relativa e hoje se fala de pobreza absoluta. Portanto, os números não podiam ser iguais, mas eram conceitos completamente diferentes. Mas não temos tempo para esmiuçar aqui os conceitos, pode ser assunto para um outro programa. Senhor jornalista, uma pessoa que vive na pobreza extrema é considerado pelas organizações internacionais e pelas Nações Unidas, é uma pessoa que tem um rendimento de menos de $2 por dia. O senhor deputado António Monteiro pode pegar no telemóvel,
ver a taxa de câmbio de dólar neste momento que estamos a falar, para depois me dizer se uma pessoa que tem um rendimento mensal de 6.000 escudos se está acima ou não do limiar da pobreza extrema. Temos que ser um pouco rigoroso, porque um dólar anda à volta de 90 escudos, mais ou menos. No caso, 2 dólares, estamos a falar de cerca de 180 escudos. É só multiplicar por 30 para ver que é inferior a 6.000 escudos. Mais, este valor é pouco, sim, mas beneficiam não 23 mil pessoas, mas cerca de 27 mil cabo-verdianos que, de outra forma, não tinham qualquer rendimento. São pessoas que o governo do PSV, durante seus 30 anos de governação de Cabo Verde, deixaram abandonadas, sem proteção social, sem nenhum rendimento. E, ano a ano, nós estamos a prever no Orçamento dos Estados valores para aumentar o número de beneficiários da pensão social mínima, que hoje nenhuma pessoa que preenche os requisitos fica sem o direito, sem acesso à sua pensão social mínima. Aliás, desde o ano passado, o orçamento prevê que todas as pessoas que preenchem os requisitos consigam ter acesso à pensão social. Quando a senhora deputada Carla Carvalho, uma deputada que tem dificuldades em celebrar o sucesso de Cabo Verde e mostra algum ressabiamento por causa das medidas que este governo, de forma competente, tem estado a tomar, que o governo deles não conseguiram tomar, ela vem agora com desculpas que há mais financiamentos. Isso é o maior elogio que a senhora está a fazer ao governo. A senhora sabe porquê? Se há mais financiamento é porque há credibilidade. Se há mais financiamento é porque há capacidade de mobilizar esses recursos e pôr ao serviço dos cabo-verdianos. Só por aí estamos conversados porque é que vocês não conseguiram acabar com a pobreza extrema. Primeiro é porque vocês gostam de pobre para explorar e depois a senhora vem aqui e mostra preconceitos, porque o senhor vice-primeiro-ministro está a entregar kits aos jovens para darem um novo alento aos seus negócios ou para iniciarem os seus próprios negócios. Também. A senhora vem aqui mostrar o preconceito que é típico do partido que comunga das ideologias do próprio PSV. Quanto à questão da tarifa de água e eletricidade, isso para ver que essa senhora odeia os pobres, só quer os votos dos pobres. Esta tarifa foi implementada de forma contínua. A senhora aprovou, a senhora votou contra, mas no Orçamento do Estado, ano após ano, tem lá verbas para a bonificação para a tarifa social de água e eletricidade, que concede um desconto de 50% às pessoas que pertencem à classe 1 e 2 do cadastro social único. E essas medidas foram medidas contínuas. Como é que a senhora tem lata de vir aqui dizer que essas medidas só existem em épocas de campanha? Temos que ser rigorosos, temos que ser sérios para que os eleitores também nos possam levar a sérios. Há critérios claros, que é o cadastro social único, para que as pessoas que preencham os requisitos beneficiam da tarifa social de água e energia. Essa medida não foi descontinuada. Não entendo como é que a senhora foi descontinuada. Como é que a senhora vem aqui dizer que essas medidas foram descontinuadas. Para concluir, senhores jornalistas, o ressabamento do PSV é porque o PSV não gosta de ver as pessoas ascenderem socialmente, a saírem da pobreza, como são contra a saída dos jovens para terem novas oportunidades e ascenderem socialmente lá fora, também são contra que mostram o desconforto, tentam pôr em causa a credibilidade das próprias instituições que produzem dados, porque o PSV prefere que todo mundo fique igual na pobreza extrema, que apenas os seus dirigentes podem se apresentar como afortunados e como os melhores filhos da terra. Mas o MPD está aqui firme para continuar a trabalhar focado para eliminar a pobreza extrema até 2026 e esses dados, essas estimativas do Instituto Nacional de Estatísticas, que espero que vão ser confirmadas no final do ano com dados definitivos do ano 2023, vão confirmar que o trabalho feito pelo MPD e por este governo estão a dar frutos. Há cada vez mais pessoas a saírem da pobreza extrema e isso nos deixa muito, muito orgulhosos. António Monteiro, notas conclusivas. Sim, não é para dizer ao deputado Euclides Silva que o limiar da pobreza extrema é 2 dólares e 15 centavos. Isso com a paridade do poder de compra relativamente a 2017. Era 1,90 relativamente a 2011. Portanto, alterou. Mas não é só por aqui é que nós temos que ver a questão da pobreza extrema. Não é só por aqui. Porque nós temos que ver a outra parte. Porque um cidadão, para se manter com saúde e para ter o exigido em termos de calorias, terá que ingerir entre 1.800 a 2.500
quilocalorias por dia. Ele não consegue com este valor. Uma família que tenha 4, vamos pôr 4 pessoas, e que receba $2,15 por dia, isso é manifestamente insuficiente. Porque para cada membro da família, para o segundo membro da família, terá que multiplicar por 0,5. E para os outros membros da família, 0,3 para cada um. Então, está a ver, uma família que tenha 4 pessoas, tens que multiplicar 2,15 vezes 1, mais 0,5 vezes 2,15, mais 0,3 vezes 2,15, mais 0,3 vezes 2,15. Quantos dólares aqui se dá? Isso dá, no mínimo, $4,50 por dia para uma família de 4 pessoas. No mínimo. Portanto, de $4,50 por dia, vezes 30, nós estamos a falar de $135. $135 vezes 100 escudos, que é a média, estamos a falar de 13.500. Este seria o valor para a família receber e, consequentemente, poder sair da pobreza extrema. Mas com 5.880 escudos, ele não sairá da pobreza extrema. E o MPD utiliza isso. Não é em vão que nós vamos ter em 2024 mais 7.000, se não me engano, 7.000 ou 5.000, porque já 2.000 recebem, pessoas que irão receber o rendimento social de inclusão. Por que são em 2024? E vão receber o quê? 5.000 escudos. E o Euclides convirá comigo que não se chega. Eu disse-lhe há bocado, só para uma pessoa em São Vicente, porque se for no Sal é superior, se for no Sal é superior, no Sal estamos a falar de 30.000 escudos por mês, por pessoa. Isso em termos da DECO. São Vicente, no mês de junho era 20, agora no mês de novembro, 22 e tal. Portanto, nós temos que lutar. O país pode sair dessa pobreza, mas nós temos que ter outras atuações, outras medidas para que o país possa não dar às pessoas o peixe, mas dar-lhes a cana, ensinar-lhes a pescar, como é o caso que nós discutimos no primeiro ponto, que é a formação. Para concluirmos, António, portanto, este é o caminho. Não é com assistencialismo, com ideias em ter mais votos, é que nós chegaremos lá. Não é este o caminho. Carla Carvalho. Okay. Não, é só para dizer que é preciso mais do que discursos. E mais do que discursos falaciosos. É preciso ação e é preciso resultados, que é o que nós ainda não temos. E certamente, não é? Os cabo-verdianos todos sabem, estão lembrados que o PSV, mais do que discursos, é ação. Tanto é que foi considerado, não é, um governo que foi campeão na redução da pobreza. Só se for da segunda divisão. E o que não acontece com este governo, infelizmente, que não tem uma política consistente de criação de emprego, porque para as pessoas saírem da pobreza é preciso terem emprego. E emprego digno, relembremos que vocês prometeram, porque só assim as famílias vão ter autonomia, vai poder haver a redução das desigualdades para podermos falar de erradicação da pobreza. E não como estamos a ver com este governo, medidas pensadas e concebidas para ganhar as eleições. Não é? Não podemos ter implementação massivas de pagamento de água e luz e de atribuição de 5.000 escudos em anos eleitorais e depois terminar ou diminuir nos anos seguintes para retomar nas eleições seguintes. Como eu disse, o Fundo Mais é um exemplo. O Fundo Mais este ano só foi canalizado em torno de 50 mil contos. Para o próximo ano, ano eleitoral, serão mais 600 mil contos. Ou seja, é a prova, não é, que este governo só está a trabalhar para ganhar as eleições, não é? E não pensar no futuro de Cabo Verde e não pensar nas famílias, tanto é que neste momento nem os jovens nem a família estão a vislumbrar Cabo Verde como uma terra de futuro, como uma terra onde possam criar os seus filhos e viverem com dignidade. Certo, senhores deputados, senhora deputada, queremos então agradecer. Já não temos mais minutos, o nosso tempo já se esgotou. Queremos então agradecer a todos por uma vez mais terem vindo ao Em Debate aqui na TCV. Esperamos que o debate tenha sido esclarecedor para si que esteve a acompanhar-nos. Foi um prazer, boa noite e até daqui a alguns dias.